E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos um pouco sobre multiplicação de radicais, tá certo? Mas simplesmente radicais que têm o mesmo índice. Para fazer a multiplicação e divisão de radicais, eles não precisam obrigatoriamente de início estarem com índices iguais, tá certo? Os radicais não precisam obrigatoriamente estar com índices iguais. Aí a gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha matemática para que os índices fiquem iguais e em seguida realizemos a operação de seja de multiplicação ou divisão, depende da situação, beleza? Mas nesse vídeo especificamente nós vamos ver apenas multiplicação de radicais com o mesmo índice. Vejamos um exemplo aqui, alguns exemplos. Se eu tiver aqui, deixa eu pegar a caneta de novo aqui. Se eu tiver raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 4, tá? Eu pego os radicandos das radicais e coloco como sendo um único radicando, o produto deles sendo um único radicando de um único radical, tá certo? Isso vai ser igual a raiz quadrada de 8, que não é exata para aí, né? Você pode, na verdade, você pode decompor aqui, decompondo 8, aí nós teremos, deixa eu pegar aqui 8 e decompor, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então teremos aqui, como é raiz quadrada, vou pegar duplinhas, tá? Então vou ter 2 ao quadrado vezes 2. Então eu teria aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. O fator que tem expoente igual ao índice, eu elimino o expoente e coloco esse fator externo ao radical. Então é 2 raiz quadrada de 2, né? A resposta da raiz quadrada de 8, tá certo? Ou seja, o produto, né, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4 é simplesmente 2 raiz quadrada de 2. Nessa situação específica, a gente poderia chegar a esse resultado mais rápido, né? Se eu tiver aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é exata, que é 2. Então nós teremos raiz quadrada de 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 2, né? Já chegaria direto. Mas se fosse raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4, isso seria a mesma coisa que a raiz cúbica de 8, que decompondo, como já fizemos aqui, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo, cortando o expoente com o índice, o que sobra é o 2, né? Raiz cúbica de 8 igual a 2, tá certo? Mas existem outras situações, né? Quando pegar dois radicais simplesmente na multiplicação, ou até 3 ou mais radicais, mas é bem tranquilo, né? Desde que os índices sejam iguais, que é o que a gente está abordando aqui. Se eu pegar aqui, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes 3 vezes 2, que é igual a raiz quadrada de 30. Se eu pegar o 30, né, para simplificar, eu vou pegar o 30 e fazer a decomposição por fatores primos. 30 dá por 2, que dá 15, não dá mais por 2, agora tem que ser por 3, né, que dá 5, por 5 que dá 1, mas aí se formos colocar, volta ao que estava antes, né? Então não serve, não ajuda aqui essa decomposição no momento. Então fica simplesmente assim, raiz quadrada de 30. Mas tem algumas situações mais complexas, né? Lógico. Vamos ver aqui um exemplo. Pegar a caneta novamente. Se eu tiver aqui, 2 raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 3,
eu vou fazer o quê? Como é que eu resolvo esse processo aqui? Eu vou ter que pegar 2 raiz quadrada de 3, né, e multiplicar pelos fatores que estão aqui dentro do parênteses, né? Eu poderia resolver a adição, até poderia, se esses radicais fossem semelhantes, o que não é o caso, né? Eu tenho aqui 5 raiz quadrada de 2 e 7 raiz quadrada de 3. Né? O problema não é nem os fatores externos serem diferentes. O problema são esses radicais aqui serem diferentes, tá certo? Então não dá para resolver a adição logo de cara. Então eu vou ter que resolver essa multiplicação. Então 2 raiz quadrada de 3, vou colocar aqui, ó, 2 raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2, né? Vai multiplicar aqui. Agora mais por mais dá mais, né? O joguinho de sinais. 2 raiz quadrada de 3 vezes 7 raiz quadrada de 3. Agora são fatores, né? São radicais que têm o mesmo índice, eu posso fazer a multiplicação. Então aqui eu tenho 2 vezes 5 raiz quadrada de 5 raiz quadrada de 3 vezes 2, né, que são os radicandos aqui dos radicais, mais 2 vezes 7, 2 vezes 7 vezes, e dentro do mesmo radical eu tenho, ó, 3 vezes 3, 9, tá? Já coloquei aqui direto, né? A outra eu não coloquei. Deixa eu tirar e fazer bem explicadozinho aqui, bem detalhado. De raiz quadrada raiz quadrada de 3 vezes 3. 2 vezes 5 dá 10. Raiz quadrada de 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 7, 14. Pai, tem hora que dá raiva, viu? Vezes raiz quadrada de 9. Então aqui eu tenho 10 raiz quadrada de 6 mais 14 vezes 3, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então eu tenho 10 raiz quadrada de 6 mais 14 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Fica 2, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 42. E essa é a resposta. Ah, mano, então não foi tão complicado, né? Não, realmente, se prestar atenção, dá pra desenrolar, né? Fizer os processos, as etapazinhas sem pressa, tá? Com cuidado, com atenção, dá pra fazer tranquilamente. Mas vamos pegar uma expressão aqui mais complexazinha, tá? Uma complexidade um pouquinho maior. Se eu colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui assim. Vai ter uma raiva que eu esqueci de pegar a caneta, fica. Deixa eu botar aqui, ó. 2 raiz quadrada de 3 mais, dentro de parênteses já, mais 3 raiz quadrada de 5 vezes 7 raiz quadrada de 5 menos 4 raiz quadrada de 2. Como é que eu faço aqui, Ramon? Bem, sem complicação, né? Vai por fazendo devagarzinho, sem pressa. Então você vai ter aqui, ó, você vai pegar o 2 raiz quadrada de 3, tá? E vai multiplicar pelos termos do outro parênteses, né? Considerando já que os radicais aqui, eles não são semelhantes dentro dos parênteses, então não dá para resolver as operações nem de adição nem de subtração. Então vamos lá, se eu pegar 2 raiz quadrada de 3 e multiplicar pelos fatores
do outro parênteses. Então eu vou ter 2 raiz quadrada de 3 vezes 7 raiz quadrada de 5. Menos 2 é 2 vezes 2 raiz quadrada de 3 vezes menos 4 raiz quadrada de 2, mais por menos vai dar menos, né? Então vai ter 2 raiz quadrada de 3 vezes 4 raiz quadrada de 2. Tá. Feito isso, você vai pegar... Eita, voltei aqui, calma aí. Feito isso, você vai pegar os fatores agora, o fator 3 raiz quadrada de 5. E vai fazer o mesmo processo. Multiplicar com os termos do outro lado, né? do outro parênteses, tá certo? Então aqui nós vamos ter, né, mais 3 raiz quadrada de 5 vezes 7 raiz quadrada de 5. Mais por menos dá menos. 3 raiz quadrada de 5 vezes 4 raiz quadrada de 2. Feito isso, né, feito essa distributiva aí, nós vamos realizar as multiplicações, né? Já que os índices dos radicais são iguais. Então eu vou ter 2, que 2 vezes 7, 2 vezes 7 vezes raiz quadrada de 3 vezes 5, 15. Já vou adiantar aqui, tá certo? 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 4. 2 vezes 4, raiz quadrada de 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 7. Essa multiplicação já está indo também fazendo, resolvendo, né? Mas no começo é assim, vou deixar assim mesmo. 3 vezes 7 vezes 5 vezes 5, 25. Menos 3 vezes 4, raiz quadrada de 5 vezes 2, 10. Tá. Aqueles que tiverem raiz quadrada exata, a gente resolve. Tá. Vamos fazer aqui logo. 2 vezes 7 dá 14, então eu tenho 14 raiz quadrada de 15, né? 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 4, 8 raiz quadrada de 6, mais 3 vezes 7, 21, vezes 5, né? Porque raiz quadrada de 25 é 5, menos 3 vezes 4, 12, raiz quadrada de 10. Aqui eu consigo multiplicar, né? 21 vezes 5. 21 vezes 5 vai dar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 105. Então aqui eu vou ter 105. Mais, como aqui eu não tenho radicais semelhantes, não tem como resolver a subtração, né, ou as subtrações existentes aqui, tá certo? Não tem como resolver, porque os radicais eles não são semelhantes. Então o que eu posso fazer é repeti-los. 14 raiz quadrada de 5 menos 8 raiz quadrada de 6 menos 12 raiz quadrada de 10. Certo? Fica um pouco estranho, né, aparentemente, mas a resposta vai ficar dessa maneira mesmo. Tá certo? Vai ficar desta maneira. Se os radicais fossem semelhantes, dava para realizar as operações de adição e subtração, né? Geralmente quando ele pegar questões já montadas de um livro didático ou da internet, ou quando vai fazer um Enem ou algo do tipo, né, um concurso, elas já vêm montadas para que esses radicais aqui, muito provavelmente esses radicais aqui dessem semelhantes, e você conseguir realizar as operações de adição e subtração, tá certo? Mas aqui, como eu fui fazendo de cabeça, acabou dando isso como resposta, né? Espero que vocês tenham entendido
tá? O processo, que é o mais importante, o que mais aparenta dificuldade para os alunos é esse processo inicial aqui, ó, né, de pegar os fatores que estão dentro de um parênteses e multiplicar pelos fatores que estão no outro parênteses, né? Essa distributiva, né? Esses processos de distributiva, associativa que a gente faz na matemática é o que parece, né, de início trazer mais dificuldade para os alunos, tá certo? Depois, né, que faz esse processo aí inicial, se torna relativamente um pouco mais simples. Então é só prestar atenção, ter cuidado. Qualquer dúvida, volta o vídeo, vê de novo, né? Tem outros exemplos aí na internet, né, para você ir minimizando até extinguir as dúvidas que tenham sobre esses assuntos. Beleza? Bem, na parte de multiplicação de radicais com o mesmo índice, né? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. E terá os próximos com multiplicação de radicais com índices diferentes, que a gente vai ter que transformar eles em mesmo índice, né? Fazer um processo matemático para que eles fiquem com os mesmos índices. E também vamos ver a questão de divisão, né? Divisão de radicais de mesmo índice e também com índices diferentes. Beleza? Nos próximos vídeos a gente está abordando essas temáticas. Então, fiquem aí atentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.